chegamos. Boa noite. Boa noite para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, você que nos acompanha aí pela TV e você que nos acompanha da escola pelo IPTV. Daqui a pouco eu quero saber quem é que está nas escolas aí me acompanhando, quais são as escolas. Nós estamos com Dom Inocêncio, nós estamos com Pajeú do Piauí. Sejam bem-vindos à nossa sala de aula. E hoje é dia de aula de língua portuguesa. Na segunda-feira a gente trabalha com a questão textual. Estamos trabalhando com textos argumentativos. E se eu trabalho com texto argumentativo, eu preciso saber desenvolver um texto argumentativo, né? Seja ele oral, seja ele escrito. Toda vez que eu quero me posicionar com relação a algum assunto, pode ser o assunto mais simples, como aqueles que a gente tem no dia a dia em casa, com a família. Ou mesmo se você tiver num debate, se você tiver em algum lugar público e ter que se posicionar, mostrar o seu posicionamento. Então, seja o texto escrito ou falado, o texto de opinião é aquele que você expõe o seu pensamento, a sua ideologia, mas não basta só dizer que eu acredito, eu acho que seja dessa forma. É necessário também argumentar. É necessário fundamentar a sua opinião. Dar exemplos, citar pessoas, citar conhecimentos que você tem para poder sustentar esse seu argumento, beleza? Então, hoje vamos aprender mais sobre tese, fato e opinião. Então, venha para a aula, porque hoje a gente tem muito a aprender. Tese, fato e opinião, o que é isso? De onde vem? Como é que eu faço? Como é que eu elaboro? Como é que eu sustento? Como é que eu elaboro uma tese? Como é que eu coloco na minha tese os fatos e sustento com a minha opinião, com os meus argumentos? Bem, a aula de hoje é sobre isso, então fica ligado. Qualquer dúvida você tira aqui no chat do YouTube ou você pede aí para o seu professor que está em sala de aula teclar para a gente, tá bom? Colocar aí no chat da escola mesmo qual é a sua pergunta, quais são as suas dúvidas, que nós estamos aqui hoje para esclarecer, para não deixar ficar nada para trás. Então, vamos falar de tese, fato e opinião e vamos começar falando, explorando aqui uma música, um trecho, né, de uma letra de música da década de 70. Vejam só que interessante. Na década de 70, o país atravessava uma fase chamada de período militar, ditadura militar, regime militar. Tem vários nomes que se dá aí a esse momento que o Brasil viveu na década de 70. Mas nós tínhamos também artistas. E os artistas, eles não se calavam, eles davam a sua opinião. Eles colocavam em suas letras de música, traziam temas pertinentes ao momento em que eles viviam. Temas que eram polêmicos, porque geralmente quando você se posiciona com relação a algum tema, o tema geralmente é polêmico, mas é de fundamental importância à sociedade e ao período em que vivemos. Então, aqui nós temos um trecho da letra de música, né, do cantor Odaí José, que fez muito sucesso na década de 70, cantando músicas românticas, que hoje a maioria, né, da crítica de música nacional chama de música brega. Mas o que é música brega mesmo? Brega é o pensamento das pessoas. Na verdade, é uma música romântica, mas que traz um assunto que na época era bastante pertinente à sociedade, que era a legitimidade do casamento. Legitimidade do casamento que até hoje muitas pessoas ficam ainda polemizando, discutindo, mesmo que nós já tenhamos leis, né, que regularizam, que reconhecem o casamento, mesmo que ele não tenha sido civil, mas reconhece a união estável das pessoas. Mas se você se reportar para a época em que o texto é lançado, década de 70, não havia divórcio, muito menos havia o reconhecimento de união estável. E o que é que a gente chama hoje de união estável? União estável são casais que não regularizam, que não legitimam seu casamento diante da justiça, diante do poder civil, mas vivem
harmoniosamente ou não, né, como os outros casais, vive uma relação de casamento, uma relação homem, mulher e família. Então, é sobre isso que a letra de música do Odair José traz para a gente. Primeiro, ele faz um posicionamento sobre a opinião. Opinião é aquilo que você pensa sobre um determinado assunto. Então, o cantor já começa dizendo na letra de música, na minha opinião, aí ele vai dizer o que ele acredita, né? Qual é a opinião que ele tem. O importante é se querer. Na opinião dele, qual é a opinião que ele tem sobre casamento? O importante é se querer, é se gostar, é se amar. Aí ele continua explorando esse tema. Assinar papel para quê? Aqui deveria ter uma interrogação e deveria ter um acento. Não tem porquê, porque é uma letra de música. E a letra de música permite aí algumas variações da língua portuguesa, tá bom? Assinar papel para quê? Quando ele fala assinar papel, ele está se referindo ao casamento civil, ao casamento em que você vai ao cartório, assina os papéis, conforme exigia a sociedade da época. E ainda hoje, né, nós temos na nossa sociedade pessoas que pensam dessa forma, que defendem ainda que o casamento tem que ser ali perante o juiz, um casamento perante o padre, mas que tem que ter essa assinatura no papel. E ele coloca isso em questionamento, ele questiona a questão da legitimação do casamento. Assinar papel para quê? Aí ele continua defendendo a ideia, dizendo, isso não vai prender ninguém. Isso o quê? Isso de assinar papel. Essa palavra isso retoma aquilo que ele havia argumentado anteriormente, né? Isso você chama de quê? A gente chama isso de uma referenciação, já que retoma o que foi falado antes, uma referenciação catafórica. Isso não vai prender ninguém. Prender no sentido de segurar, de sustentar o casamento. Ele quer dizer isso, ele quer dizer que assinar papel não sustenta um casamento. Agora, para poder defender essa ideia de que assinar papel não segura casamento, não prender não quer dizer ir para a cadeia, tá bom? Prender é sustentar, segurar, afirmar a relação. Aí, enquanto ele diz, isso não vai prender ninguém, ele continua desenvolvendo a opinião dele. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma exemplificação. Isso você chama de estratégia argumentativa. Vou colocar aqui abreviado AE. Você já sabe que é estratégia argumentativa por exemplificação. Ele vai dar exemplos, não é isso? E ele diz, eu conheço tanta gente que pelas leis estão casados. Na verdade, nem se falam, dormem em quartos separados. Está aqui um exemplo que ele dá de que papel não é sinônimo, né? Assinar um papel não é sinônimo de felicidade no casamento. Então, ele cita casos que ele conhece, exemplos que ele conhece, de pessoas que estão pela lei, olha aí como ele fala, pelas leis, elas estão casadas, mas na verdade essas pessoas convivem e nem sequer se falam e ainda dormem separados. Então, ele dá um exemplo para sustentar a opinião dele de que assinar papel não segura casamento. É isso que ele quer dizer, né? Que assinar o papel, ou seja, legitimar ali diante de um juiz, etc., não sustenta o casamento. Não quer dizer que o casal seja feliz. Então, é a opinião dele, certo? Então, se você se perguntar que gênero textual é esse, professora? A gente chama hoje de texto híbrido, que é um texto que mistura vários tipos de texto, né? Vários gêneros textuais. Por exemplo, é uma letra de música, certo? Só que é uma letra de música argumentativa. Então, ele mistura a letra de música com textos argumentativos. Uma vez o quê? Uma vez que ele exerce o seu direito de emitir uma opinião. E qual é o tema? Qual é o assunto? Do que ele está falando? Ele está falando de casamento, principalmente da legalização. Ele está se falando, né, situando aqui a legalização do casamento.
que, na opinião dele, não é sinal, não é sinônimo de felicidade. E qual é a tese? O que é tese, professora? Tese é aquilo que ele defende, é a opinião que ele constrói e que ele vai defender. Então, na tese dele, esse casamento não se sustenta porque assinar papel não prende ninguém. Não quer dizer que, assinando um papel, o casal vai ser feliz para sempre, tá bom? Então, aqui ele defende o quê? Ele defende a união estável, que na época recebia outros nomes, né? Você sabe que naquele tempo, estar junto de uma mulher ou de um homem, sem estar legalizado o casamento, principalmente pessoas que eram como chamava, hoje a gente chama de divorciados. Pessoas que se separavam no casamento, como não havia divórcio, então essas pessoas eram obrigadas a conviver com outras sem poder casar de novo. E isso gerava uma grande polêmica na sociedade, gerava debate na sociedade. E ele traz isso para o texto dele. Ele defende a ideia de que a união estável é tão válida quanto o casamento civil. Inclusive, ele conhece pessoas que estão legalmente casados, mas não são tão felizes quanto, digamos, ele seria feliz ao lado de alguém que não está legalmente casado. Não é isso? Então, é essa a opinião, ele sustenta com exemplos, então você chama isso de texto argumentativo. Apesar de ser uma letra de música, é um texto argumentativo, beleza? Então, aqui a gente inicia a nossa aula sobre tese, fato e opinião. Tese é o pensamento que eu construo, que eu escrevo com relação a um tema, que qual é o tema? Legalização do casamento. Então, ele constrói uma tese dizendo que assinar papel não prende ninguém. E os argumentos que a gente usa são elementos que sustentam a nossa tese, que faz com que a gente legitime aquilo que está falando, aquilo que está opinando. Porque não adianta você emitir uma opinião e dizer que pensa assim porque tem que ser assim. Não, você tem que dar exemplos, citar algum estudioso, algum estudo que você conheça, citar um outro texto, né, uma outra pessoa que também já falou sobre esse assunto. Então, tem várias formas de você sustentar a sua tese. O importante é, depois que você constrói a tese, ou seja, depois que você constrói a sua opinião por escrito, desenvolvida, então você tem que saber sustentar o que você está dizendo. E isso acontece de várias formas que são chamadas de estratégias argumentativas. Beleza? Entenderam? Entenderam por que é um texto argumentativo? Apesar de ser uma letra de música, é um texto argumentativo porque tem opinião, porque trata de um tema polêmico na época, que era a legalização do casamento, e porque ele defende uma ideia sustentando com exemplos. Então, nós temos aqui um exemplo de texto argumentativo. Lembrando, você também, às vezes, quer emitir sua opinião, quer falar sobre o seu posicionamento com relação a algum tema, e muitas vezes lhe foge da mente um exemplo, lhe foge da mente um estudo, uma pesquisa que possa corroborar, né? Corroborar significa sustentar, defender aquilo que você está pensando. E se você não expõe esses argumentos, a gente chama isso de argumentos, tá bom? Se você não usa esses argumentos, o que vai acontecer? A sua tese fica invalidada. Se você não sustenta, se você não comprova, se você não usa fatos para comprovar o que você pensa, o que você formulou, a sua opinião com relação ao tema, então a sua tese será derrubada. E isso é ruim para um texto argumentativo. Texto argumentativo, sem os argumentos, sem estratégias argumentativas que comprovem aquilo que você está afirmando, seria um argumento inválido, tá bom? Imagina você chegar na prova do Enem com argumento inválido. Você já vai pecar na competência 2, e lembrando que é a competência que elimina você do certame, né? Que elimina você da concorrência. É a competência que pode zerar o seu texto. Então, levantar uma opinião
e não saber defender essa opinião com argumentos válidos, vai fazer com que a sua tese seja invalidada, tá bom? Então, continuamos aqui com a nossa aula sobre tese, fato e opinião. Isso é um fato? Não, é opinião. Quando é que a gente sabe diferenciar o que é fato e o que é opinião? Não é isso? As pessoas às vezes não sabem diferenciar fato de opinião. E quando você não sabe diferenciar fato de opinião, o que acontece? Acontece que você termina muitas vezes, vamos dizer, invalidando aquilo que você pensa. Se você não sabe diferenciar fato de opinião, você termina colocando opiniões como se fossem verdades e tratando verdades como se fossem opiniões. Então é necessário saber distinguir o que é fato e o que é opinião. Vamos lá. Você sabe diferenciar um fato de uma opinião? Não é isso? A opinião sempre é relativa a um fato. Então, antes de observar a diferença entre esses dois elementos, que é o fato e a opinião, a gente tem que recordar algumas características do texto argumentativo. Porque sempre que você usa no texto fatos e opiniões, você está tratando de texto argumentativo. Então, é importante também que você saiba ressaltar essas características, entender o que é um texto argumentativo. Texto argumentativo, marque isso aí, coloque no seu caderno. Texto argumentativo é aquele texto em que o autor apresenta um ponto de vista, ele apresenta um ponto de vista sobre o tema, que não é a mesma coisa de assunto, tá bom? Assunto é uma coisa, tema vai muito mais além, é muito mais desenvolvido. Então, para o autor poder convencer o leitor de que seu ponto de vista é válido, de que a sua opinião é verdadeira, que a sua opinião ela tem bases, né? Ela tem base naquilo que você está falando, então você precisa apresentar alguns argumentos que têm que ser bem construídos. Então, não adianta só dizer que a Coca-Cola faz mal à saúde, se você não tem argumentos para sustentar essa sua opinião, tá bom? Sempre no texto argumentativo, você elabora a sua opinião e depois você coloca fatos que vão defender essa opinião. Então, na argumentação desse texto, é possível que o autor cite fatos, tá aqui, ó, ele vai citar fatos. E, em seguida, ele emite a sua opinião a respeito dos fatos. Então, como é que ele faz isso? Ele vai criando explicações que são capazes de convencer o leitor sobre aquela ideia. Vai dando explicações, exemplos, pesquisas científicas que aparecem. Ele pode usar repertório sociocultural, ele pode citar filmes, séries, novelas em que ele tenha visto aquela cena acontecer, que possa sustentar aquilo que ele está dizendo. Então, sempre quando ele usa esses elementos, ele está sustentando, ele está fundamentando a opinião, a tese que ele elaborou com relação ao tema. Então, se você diz que Coca-Cola faz mal à saúde, você tem que comprovar, certo? Usar argumentos que comprovem essa sua opinião. Que seriam esses argumentos? Olha, tem estudos que comprovam que a Coca-Cola pode gerar dentro do corpo humano, né? Pode provocar diabetes, pode provocar falência renal, e aí você vai ter que procurar estudos, leituras anteriores que você já tenha feito para colocar, para explicar para a pessoa que está lendo quais são os efeitos desse elemento no organismo humano, mostrando que ele pode causar sérios danos à nossa saúde. Então, se você consegue lembrar dessas informações, dizer de onde elas vêm, quem foi que as falou, onde você as leu, que estudo foi que você pesquisou, isso ainda vai fortalecer a sua opinião. Do outro lado do texto, você tem que lembrar que existe um leitor. E o leitor, ele tem que saber identificar no seu texto o que é o fato que você está colocando para não misturar com a sua opinião. Não é isso? A opinião da pessoa é dizer que eu acho que, eu acredito nisso, deve ser assim. E o fato é quando ele apresenta elementos sólidos, incontestáveis, acontecimentos, exemplos, para poder comprovar aquilo que está pensando.
Então, se ele consegue comprovar, a coisa deixa de ser opinião e se torna um fato, beleza? É assim que deve andar um texto dissertativo argumentativo. Tem um senador americano, né? Havia um senador americano chamado Daniel Patrick Moynihan, que faleceu em 2003, que ele tinha uma frase emblemática sobre fato e opinião. Ele dizia o seguinte: você tem direito às suas próprias opiniões, todos nós temos, isso se chama liberdade de expressão. Você tem direito às suas próprias opiniões, todos nós temos. Aí você puxa uma frase antiga, né? Bem conhecida da gente, lá do filósofo francês, Voltaire, né? Voltaire, que dizia o seguinte: eu posso não concordar com nada do que tu dizes, mas não posso te tirar o direito de dizer o que pensa. Então, a opinião é isso. Eu posso não concordar com o que a pessoa opinou, mas eu não posso tirar dela o direito de ela dizer o que ela pensa. Mas lembrando, quando você diz o que você pensa, você tem que ter os fatos. Então, eu não tenho direito às suas, né? Todo mundo tem direito às suas próprias opiniões. Mas você não tem direito mudar os fatos. Fatos não se mudam, fatos se comprovam, tá bom? Então, eu não mudo os fatos, eu posso mudar a opinião. Aí você vê essa imagem, veja nessa imagem a melhor metáfora, a melhor comparação que pode haver para que você entenda o que é fato e o que é opinião. Mas, professora, a imagem aí está com palavras em inglês. E quem foi que falou para você que a gente não pode entender um texto porque ele está em outra língua? É isso? A gente pode ler um texto mesmo em outra língua usando principalmente os schemes, que é procurando palavras, informações que a gente conheça. Aqui você conhece, olha só. A palavra fact é uma palavra que a gente chama de palavra que origina de outras que se pareçam com as nossas, né? Que corresponde a fato. Então, tá aqui. É um cognato legítimo, tá bom? É um verdadeiro cognato, fact, que quer dizer fato. Quando você lê fact, você já lembra de fato. E quando você lê opinion também é um verdadeiro cognato que significa opinião. Então, não tem como você dizer que não entendeu o texto porque estava em outra língua. O texto está demonstrando visualmente para a gente o que é fato e o que é opinião. Fato é representado na imagem por uma barra de ferro sólida, cravada no chão, irremovível, pesada, porque o fato, quando ele acontece, ele fixa. Não tem como você modificar o fato. Você pode passar por ele, você pode fingir que não viu, você pode até tropeçar sobre ele. Você não pode dizer que ele deixou de existir. O fato, é o acontecimento. Fato é o real, é aquilo que eu não posso modificar. A realidade você não modifica, você pode até ignorar, mas modificar a realidade você não pode, beleza? Já a opinião, você percebe que na imagem é um balão cheio de ar preso a essa barra de ferro. Preso, olha, por uma coisa bem frágil que você chama de laço. Laço é a forma mais fácil de você desatar, porque a opinião você pode mudar, você pode modificar. Imagina que essa opinião amarrada ao fato, porque sempre que você dá uma opinião, ela tem que estar relacionada a um fato. Imagina na imagem que bate um vento e esse vento venha da direita para a esquerda. Então, o fato vai mudar para a esquerda. Se o vento vir da esquerda para a direita, o fato vai para a direita. Ou seja, a nossa opinião ela pode mudar conforme a nossa própria variação. Os nossos conhecimentos, os nossos estudos. Então, você termina mudando de opinião ou não, né? Ou firmando. A opinião pode simplesmente se soltar do fato e sair por aí voando, livre, solta, sem se agarrar a fato nenhum. Quando a opinião não está presa a nenhum fato, quando ela é somente uma opinião, sem comprovação, sem dados, sem nada,
A gente até chama isso de fake news, não é isso? Porque não tem nenhum fato que seja associado àquela opinião, não tem nada que comprove aquilo que você falou. Então, quando você faz uma afirmação sem ter nenhuma base, nenhum fato, nenhuma prova para se agarrar a isso, então isso gera aquilo que a gente chama de fake news, de mensagem falsa, notícia falsa, que é só o que circula nas redes sociais. Por isso que quando você se deparar com algumas declarações, tá bom? Aconteceu isso muito na pandemia. Quando você se deparar com algumas informações, tipo, beber água sanitária vai matar o vírus do HIV, o vírus do HIV não, o vírus da Covid. Isso é uma opinião, gente, isso é falso. Se você pesquisar, você não vai encontrar estudo nenhum, você não vai encontrar nada que certifique que isso seja verdadeiro. Então, essa é uma forma de você não confundir fato com opinião e não sair por aí compartilhando fatos, acreditando que sejam realidades, tá bom? Aliás, compartilhando opiniões, achando que sejam realidades. Então, a principal diferença entre o que é fato e o que é opinião pode ser confirmada apenas por um questionamento. Se você se questionar, toda vez que você se deparar com esse tipo de postagens, você se pergunta, você pesquisa. Diante de uma afirmação, alguém chega e diz, olha, o verde e laranja, né? Quando você mistura o verde com o amarelo, vira laranja. Para você saber se a mistura do verde com o amarelo é laranja ou é azul, você vai pesquisar. Você vai ver quem é que está sustentando essa opinião. Então, quer dizer que quando eu misturo o verde com o amarelo dá laranja, ou o verde com o amarelo fica azul? Você tem que ir atrás dos fatos. Numa pesquisa, você consegue comprovar se é fato ou se é opinião. Basta você chegar para a pessoa que está afirmando e pergunta, você pode provar isso? Você pode provar que se eu misturar o verde com o amarelo, vai dar laranja? E se o verde com o amarelo formar o azul? Não é isso? Então, você tem que perguntar, você pode provar isso? E se a pessoa puder provar, se tiver provas científicas, provas cabais, aí você chama isso de fato. Se você pesquisa, lê e não consegue confirmar aquela afirmativa, você diz, isso aqui é uma opinião. Não vou tocar para frente aquilo que seja uma opinião, tá bom? Então, antes de você passar para frente qualquer informação que você receba, é importante que você primeiro confirme, que você pesquise, que você leia sobre o assunto, para saber se aquilo que estão falando é um fato ou se é uma opinião, tá bom? Sigamos. Aqui nós temos um exemplo de fato. Fato é aquilo que não se muda. Você pesquisa e está lá. Todo mundo está lendo, todo mundo viu aquilo. Diz assim, você abre um portal, né? Um portal do G1, e tem lá a notícia. A testemunha diz que lutador Rodrigo Cafu pediu para não ser morto por criminosos. Veja vídeo. Quando diz veja vídeo, se tem vídeo, tem foto, tem imagens, tem provas, tem documentos, por que é que você duvida? Por que é que você acha que aquilo é falso? Certo? Se você vai e abre o link, veja vídeo. Aí você abre o link e você encontra lá um vídeo mostrando ou com testemunhas, né, com pessoas que testemunharam. A palavra testemunha. A testemunha é quem viu, quem presenciou, quem sabe realmente falar sobre o assunto. Então, se a testemunha falou que viu o acontecido e viu que esse lutador, como aconteceu agora de novo, né, outro lutador, campeão de jiu-jitsu, foi assassinado numa boate. Então, se alguém chega, olha, o lutador antes de morrer pediu para não ser morto, pediu para o assassino não matá-lo. Isso ninguém falou sobre esse último caso agora que a gente está acompanhando ainda pela mídia, não é isso? Então, mas nesse caso aqui, do lutador, um lutador trabalhava como segurança do grupo Sorriso Maroto. Ele era filho do ex-jogador Cafuringa. O grupo musical lamentou a morte nas redes sociais. Rodrigo foi atingido por 14 tiros no dia do aniversário da mãe dele. Olha que triste, né? Então, nesse dia aí, ele ainda pediu para não matarem. Por favor, não me matem. Então, se isso aconteceu, se tinha testemunha, você tem vídeo que comprova,
isso não é uma opinião. Isso se torna fato. Porque fato é um acontecimento que pode ser comprovado, e ele é comprovado de várias maneiras. Ele pode ser comprovado através de testemunhas, pessoas que estavam lá quando aconteceu. Ele pode ser comprovado por vídeos, né? Vídeos gravados, por fotos, por livros, por documentos, por dados, por números, por registros, por várias formas de comprovações, tá bom? Então, existem várias formas de comprovar que um fato é um fato e não uma opinião. Quando é um fato, você pode também confirmar isso numa busca. Se você sair pesquisando rapidinho na internet, tu vai encontrar nos principais portais, nos sites, nos blogs, aquele acontecimento, e aí você não passa isso adiante, tá? Se você não encontrar esses elementos, se você não encontrar isso na internet, nos principais portais, se você só viu num lugar, olha, só achei nesse portal aqui chamado Portal Boca do Povo. O único lugar que fala sobre o assunto é o portal Boca do Povo. Fora o Boca do Povo, você não tem em outro lugar esse assunto. Então, você não leva isso adiante porque é fake news, tá bom? Agora, se você pesquisou, encontrou no portal G1, G2, G3, G4, G5, G7, seja lá o G que você encontrou, se você encontrou em todos os portais, então leve adiante, porque isso é um fato. Esses portais, esses sites que são seguros, que têm credibilidade, que lidam com a notícia e que por isso não pode vincular especulações. O que é especular? Especular é aquilo que provavelmente possa ser verdade. Então, se a pessoa afirmou uma coisa que provavelmente é verdade, mas não está confirmado, é especulação. É sensacionalismo, que a gente encontra direto. Eu recebo direto, dentro do meu celular aparece. A atriz famosa da Globo deixa o marido para morar com outra mulher. Aí eu corro para ver aquilo, meu Deus, quem é essa atriz que fez isso? Chego lá, a atriz fulana de tal está vivendo um papel na novela, tal. E na novela ela deixa o marido e vai ver com outra mulher. Olha a diferença, né, gente? Veja a diferença do que é o sensacionalismo. A pessoa fazer uma manchete sobre uma coisa que não é um fato, mas que é uma história fictícia. Levar a ficção dentro da matéria, né? Como se chamar você para ler a matéria como se aquilo fosse uma verdade. Então, logo, a afirmativa vai abaixo e você perde. O que acontece em seguida? Quando você comprova que não é um fato, o que acontece? Aquele portal perde a credibilidade. É tudo que os portais que realmente são sérios, né, que vinculam notícias sérias, não querem perder, é a sua credibilidade, tá bom? Então, somente através de registros é que você pode afirmar que isso seja realmente um fato. Já a opinião, não. A opinião é uma interpretação do fato. É um modo particular de olhar o fato. O fato aconteceu e eu vejo da minha forma e dou a minha opinião com relação ao acontecimento. O fato, gente, a opinião, ela está associada a um fato, mas ela sozinha não é fato. Ela é o que eu penso sobre esse assunto, entendeu? Então, esta opinião, ela pode ser alterada. Ela vai alterar de acordo com o senso crítico que cada pessoa vai formando devido a fatores principais, como fatores históricos, você vai pesquisar na história, fatores socioculturais, você vê na própria sociedade, fatores comportamentais, tem vários fatores que podem transformar a sua opinião, que você pode primeiro afirmar que seja um fato e depois você pode mudar a sua opinião, certo? Aqui a gente lembra um episódio fatídico na história desportiva do Brasil. O Brasil é um país que vive apaixonadamente o futebol. E na Copa de 2018, né, na Rússia, olha aqui o ano, na Copa de 2018, na Rússia, a gente viveu um episódio único na nossa história, que foi uma goleada que a gente levou de 7-1 da Alemanha. Alemanha 7, Brasil 1. Com um golzinho aí de honra feito pelo Oscar. Aqui você vê o rosto de um dos jogadores de seleção brasileira, né? Ali atrás a comemoração, que apesar de estar de vermelho e preto, não é o Flamengo, é a seleção da Alemanha, tá bom?
comemorando aí essa vitória larga que aconteceu. Isso é fato. Se você perguntar, a Alemanha já ganhou do Brasil por 7-1, você pesquisar, você vai encontrar em todos os portais. Então, isso é um fato. Mas vejam o que foi falado sobre esse fato. O fato aconteceu. Brasil perdeu por 7-1. Mas vejam o que pessoas andou falando nas redes sociais, tá bom? Sobre este fato. Opinião gerada sobre o fato. Teve uma pessoa que disse assim: aqui é o de sempre. Aqui deve ser aqui no Brasil, né? Com a Copa do Mundo primando sobre qualquer assunto, com a Copa do Mundo interferindo na vida de toda a população. Olha o exagero. Você acha que realmente a Copa do Mundo interfere na vida de toda a população? Interfere na vida de muita gente, porque nós somos apaixonados por futebol. Mas falar de toda a população é um exagero. Só por essa expressão, todo mundo sabe, todo mundo viu, todo mundo está falando. Tu já sabe que tem exagero no meio. Quando tem exagero, eu já fico com o pé atrás. Quando o Brasil joga, fecha tudo. Olha a opinião dele. Quando o Brasil joga, fecha tudo. Pessoas morrem de infarto. Já pensou? Se cada jogo do Brasil as pessoas morressem de infarto? Então, nós estamos aí de novo, prestes a mais uma Copa do Mundo. Prepare-se que vai morrer um monte de gente de infarto, né? E se ganhamos, o carnaval sai para a rua. Forma de esquecer as chateações da vida, sublimação de carências outras, tá bom? Então, isso aqui não é um fato. Dizer que as pessoas morrem de infarto, dizer que a Copa do Mundo interfere na vida de toda a população, dizer que fecha tudo quando acontece a Copa do Mundo, fecha algumas coisas sim. O trânsito para, as escolas, quando tem aula no horário do Jogo do Brasil, entendeu? Mas não é a Copa que fecha, é o Jogo do Brasil na Copa, certo? Então, não é o assunto geral. É um assunto específico e a pessoa usa o assunto geral. A outra já diz assim: que papelão, que vexame o nosso na Copa, hein? Dá pena, é a frustração da gente humilde. Olha isso aqui, gente. Frustração da gente humilde dos morros e subúrbios, que tem no futebol uma espécie de razão de viver. Gente, será se o futebol para as pessoas humildes de morros e subúrbio é a razão do nosso viver? Será se a pessoa não está exagerando na opinião dela? Isso é uma opinião, não é um fato. E nem esta mais lhe é concedida, né? Essa alegria aí de comemorar a Copa. E nem esta mais lhe é concedida. Novamente, você se depara não com um fato. O fato é o que aconteceu ali no jogo. A opinião é o que eu penso com relação àquele fato. E a opinião, ela muda, ela varia, ela aumenta, ela diminui, tá bom? Dependendo de quem emite a sua opinião, você vai ver aí as diferenças sobre o que eles falam. Isso você chama de opinião. Tese, fato e opinião. Tese é uma palavra que vem do grego, chamado tesis, e significa proposição intelectual, que é, ou seja, o seu posicionamento diante de um assunto. Por proposição, a gente entende aquilo que se busca alcançar, qual é o objetivo, a finalidade, né? Então, a tese é uma finalidade intelectual. Eu busco algo a falar e formular a minha tese. Logo, é fácil afirmar agora que se um texto argumentativo não tiver uma tese, se você constrói um texto argumentativo e não tem uma tese, esse texto não terá sua função cumprida. Uma vez que o autor não apresentará a sua intenção, o seu posicionamento com relação ao que foi apresentado para discussão. Então, se me traz um assunto para eu discutir e eu não sei me posicionar diante desse assunto, eu não tenho uma tese. Porque a tese é o meu posicionamento com relação ao tema que me foi apresentado. Se você não tem uma opinião sobre um determinado tema, você não participa ativamente desse tema. Portanto, se você não elaborou uma tese, se você não tem nada a sustentar ou a falar, você não vai produzir nada de forma satisfatória. Isso se tratando de textos argumentativos. Até mesmo numa passeata, num movimento, está aqui uma foto do Bruno Fernandes, né? Bruno Mendes, aliás, fez esse registro, essa foto. E aqui você vê uma jovem com um cartaz onde tem um tema, o tema é o feminismo, e ela coloca qual é a opinião que ela tem com relação a feminismo. E você
tem sua opinião sobre feminismo? O que é feminismo para você? Feminismo é o contrário de machismo? Quer dizer que uma mulher feminista faz tudo que um homem machista faz? Que o machismo é a sobreposição da força e do poder do homem sobre a mulher. É o domínio que o homem tem sobre a mulher, é o abuso de autoridade masculina sobre a mulher dentro do ambiente doméstico, principalmente, e na sociedade também, não é isso? Na sociedade, o homem pode importunar sexualmente a mulher, o homem assovia, faz gracinhas com a mulher, brinca com o corpo feminino, tem propaganda que exibe mulheres seminuas para vender um produto. Isso é machismo estrutural, certo? Por quê? Por que é estrutural? Porque as pessoas acabam acreditando que aquilo é natural. É natural uma mulher andar seminua numa propaganda de cerveja. Agora, se eu fizer o contrário, se eu colocar um homem seminu numa propaganda de cerveja, aí se chama indecência, imoralidade, vão dar outros nomes. Então, essa garota, ela segura um cartaz em que ela diz: feminismo, a luta é contra o machismo, não é contra os machos. Então, o feminismo para ela é uma luta contra, e o contra o machismo está destacado de vermelho. Feminismo é luta contra o machismo. Feminismo não é uma luta contra os machos, porque você pode muito bem ser macho e não ser machista, não é isso? Então, cabe a gente analisar o que é o movimento, quais são seus objetivos, quais são suas finalidades, e aí poder se posicionar com relação ao tema. Mas é um posicionamento que vai gerar uma tese, que vai ser baseado em fatos e não em opiniões, tá bom? Então, a gente chama isso de tese, e daqui a pouco a gente volta falando mais sobre tese, fato e opinião. Até já!